E estamos live. The broadcast is live. Se vocês não sabem falar inglês, quer dizer que o broadcast está live. Agora vamos só esperar que comece a aparecer aí, pessoal. Damos aqui uns 10 segundos de... Costuma-se dar aqueles 15 minutos de... Como é que se chama? De quando o pessoal chega atrasado. Quarto hora académico. Tolerância. Isso, essa tolerância. A gente aqui na internet dá tipo 15 segundos de tolerância. Se bem que, eu não sei se nós vemos aqui, se tem já pessoal a chegar, mas acho que podemos começar. Ora viva, muito boa noite, bem-vindos aqui à Conversa Online 4 de Quarentena, onde nós vamos conversar com os meus amigos o Almeida Maia, Diogo Arico, Malvina Souza e Pedro Paulo Câmara, com a moderação aqui do vosso amigo Helder Medeiros. Alguém disse-me que o Diogo caiu. O Diogo está aqui. Mas já chegou. Ok. Caí, mas não Diogo, volta-se depressa. Connosco aqui no estúdio virtual, que é mais virtual do que estúdio, temos, vou começar pelas senhoras, a Malvina Souza. Olá, Malvina. Olá, boa noite. Tudo bem? Malvina Souza é licenciada em Português e Francês pela Universidade dos Açores e é professora de Português e Francês. Em 2011 publicou o seu livro de poesia Momentos e já participou em diversas antologias poéticas. Eu não estou a ler, eu decorei isso tudo. Em 2019 publicou o seu primeiro livro em prosa, intitulado Até que a Violência nos Separe, e participou ainda em 2019 com um conto na coletânea de Natal da livraria Letras Lavadas. À sua direita está o Pedro Almeida Maia. Olá, Pedro. Olá, boa noite. O Pedro é psicólogo, é mestre em Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos pela Universidade de Coimbra e de Barcelona, pela Universidade de Barcelona, e é licenciado em Psicologia pela Universidade dos Açores. Na área da Psicologia foi coautor de vários livros infantis e na escrita de ficção é autor de diversos romances policiais, um drama e um romance de ficção científica. É também vencedor de vários prémios literários e, para além disso tudo, é também cronista e guionista. Eu fiquei cansado só de ler isso e imaginei só de fazer. Abaixo à esquerda temos o Diogo Arico, que é formado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade de Coimbra. Trabalha como tradutor, revisor de texto, copywriter e guionista, desde a literatura à televisão. Publicou recentemente a sua primeira obra, intitulada Tira-me deste livro. Belo título, fiquei cheio de inveja quando li esse livro. E é também coordenador editorial da revista literária açoriana Grota. E finalmente, last but not least, temos o Pedro Paulo Câmara, que é licenciado em Português e Inglês pela Universidade dos Açores e atualmente é professor de português. É mestre em estudos portugueses multidisciplinares e é autor de várias obras que vão desde a poesia ao romance histórico. Em 2011 foi galardoado com a menção honrosa no concurso Haver Jovens Criadores, na área da literatura, com o conto Madrugadas, e em 2013 foi vencedor do concurso regional Discover Açores. Em 2018 foi vencedor do concurso literário Até que a Vida nos Separe. E eu sou o Helder e eu faço coisas. Sem mais simples. Estamos aqui para conversar, uma conversa entre nós os cinco, sem qualquer tipo de orientação. Vamos só conversar aqui, 5 amigos a conversar. Eu começava aqui talvez para introduzir o assunto, porque é inevitável, não podemos evitar o assunto da Covid, né? Está a dominar tudo o que existe, tudo o que passa nas notícias, está literalmente a influenciar toda a nossa vida. Eu gostava de começar por esse tópico, mas obviamente aqui mais em termos de literatura, talvez aqui pelo Pedro, que escreve também romances policiais como eu, para começarmos por algum lado. Pedro, se eu chegasse ao pé de ti e dissesse, Pedro, quero a tua opinião, eu tenho uma ideia para um livro que é tipo, rebentava uma pandemia mundial, estás a ver? E começava na cena e um mês depois o mundo parava e as pessoas ficavam fechadas em casa e havia lives na internet e o mundo literalmente mudava, coisas assim. Se eu te apresentasse essa ideia sem rede, tu dizias a porreira, dizias, não, isso não é realista, isso nunca vai acontecer. Bom, eu diria que era um pouco rebuscado, era uma ideia um pouco rebuscada.
demasiado assustador, demasiado difícil de se concretizar nesses moldes todos. Bom, antes de mais, boa noite. Não podemos esquecer que o Helder também é escritor de policiais e não é por acaso que ele está aqui a moderar esta conversa. Ele próprio também é vencedor de prémios literários e outras andanças, portanto tem todo o crédito para liderar, já nem digo moderar, para liderar esta conversa. Bom, eu relativamente à situação atual, o que posso dizer é que alterei um pouco a minha vida, porque deixei de sair tanto como saía. Estou um pouco mais concentrado em resolver problemas, se calhar apagar fogos, do que propriamente em libertar para criar. Perdi um pouco essa liberdade, essa frescura necessária para podermos escrever, mas também, se calhar, porque terminei em novembro um novo trabalho e estou naquela fase de meter o texto no forno e de não pensar nisso. Portanto, por um lado, até foi sorte para mim de não estar a meio de nada, porque eu acho que não conseguiria libertar-me em termos de criatividade, colocar cá fora as coisas com a mesma naturalidade, digamos. Sim, percebo perfeitamente. Essa situação toda, essa depressão coletiva, pelo menos falo por mim pessoalmente, é algo que suga a criatividade. Malvina, tens escrito alguma coisa? Tens sentido isso? Em termos criativos, como é que tens sentido toda essa crise? Boa noite a todos. Antes de mais, eu tenho sentido a crise de forma um bocado intensa, porque as escolas fecharam, não é? E eu tive que me fechar em casa também. E aquelas 2 últimas semanas do período foram semanas complicadas, porque apesar de nós estarmos em casa, eu tive que arranjar várias formas de estar em contato com os meus alunos. Não tanto por querer partilhar matéria, dar matéria, o que é que fosse, mas sim para estar mesmo em contato com eles. E é curioso como é que nós, nessa altura, verificamos coisas que no dia-a-dia nem sequer pensamos. Desde o fato... Eu já utilizava uma plataforma com os miúdos desde o início do ano, para partilhar coisas com eles, fichas, trabalhos, vídeos. O que é certo é que servi-me dessa plataforma, portanto até tive o caminho um bocadinho facilitado. Agora, é completamente diferente nós estarmos numa sala de aulas e os miúdos colocarem as dúvidas naquele momento e nós esclarecermos as dúvidas, do que depois termos vários miúdos de turmas completamente diferentes e anos de escolaridade diferentes a fazerem a mesma pergunta em alturas completamente diferentes do dia, em que nós temos que tentar dar resposta a todas essas perguntas, a simplesmente falar com eles porque eles sentem a necessidade de falar connosco, sentem muita necessidade de falar connosco. E, portanto, essas 2 últimas semanas do perito foram semanas, sobretudo, em que eu tentei estar ligada aos miúdos. Portanto, também não tive muito tempo para estar a pensar na escrita, se bem que me dediquei um bocadinho à exploração de textos, porque quero partilhar esses textos com os meus alunos, acho que é importante. Mas têm sido semanas muito complicadas a esse nível. Tentar estar em contato com eles, com os encarregados de educação, uma vez que também sou diretora de turma, e portanto tem sido muito atribulado em termos emocionais também. Pois, claro. Diogo, boa noite. Mesma pergunta. Como é que tens vivido isso? Como é que tens vivido a quarentena? Olá, boa noite. Achas que esse tipo de crises servem de inspiração ou sugam a inspiração? Pois, a verdade é que acabo por ter, e como sou também um rapaz, solteiro e bom rapaz, também não tenho família, não tenho assim muita gente aqui em casa, muita azáfama, digamos assim, portanto, apesar de tudo, consigo ter tempo para pensar e para ter ideias. Agora, se vem trabalho efetivo, é que eu não sei, porque dá preguiça. Portanto, uma pessoa está em casa do bem bom, papel da vida, e depois eu depois também tenho o privilégio de trabalhar a partir de casa, portanto, em termos laborais não me afeta assim muito, portanto, continuo o meu trabalho normal. O que me afeta um bocado é esta incerteza, este não é pânico, mas há sempre aquele nervoso miudinho que uma pessoa tem durante estes tempos, não sabe o que vai acontecer,
e que não deixam descansar. E portanto uma pessoa faz o que pode. Terminei alguns projetos que dava para terminar, mas coisas novas, não sei, vamos ver com o tempo. E tu, Pedro Câmara, como é que estás a viver isso tudo? Também, tu que também és professor. Pois, precisamente. Boa noite a todos, aos que estão connosco, àqueles que estão aqui comigo nesta sala virtual entre amigos. Eu partilho aquilo que disse a Malvina. Como professor, estas 2 semanas foram momentos muito complexos, foram momentos muito complicados, porque nós tivemos de gerir um ambiente de sala de aula para 1001 ambientes de sala de aula. Neste momento, eu acho que sou internet dependente, porque uso não sei quantas plataformas para falar com os meus alunos. É o Zoom, é o Kahoot, é o Google Classroom, portanto, o Skype. São 5, 6 plataformas, é o Messenger, é o Facebook, e a verdade é que neste momento nós estamos a desconstruir a imagem que se tinha de sala de aula e de tempo de sala de aula, porque os meus alunos não têm esta noção. Portanto, qualquer hora, uma boa hora para enviar uma dúvida ao professor, para enviar uma mensagem, e a verdade é que também qualquer hora é boa para se responder aos alunos. Portanto, eu não tenho tido muito tempo livre, porque as 2 escolas com as quais eu trabalho já começaram com as aulas virtuais, tem sido muito intenso, e a verdade é que neste momento os alunos têm dúvidas que não são só relacionadas, ou que não estão só relacionadas com a matéria, têm dúvidas existenciais que estão relacionadas com a própria vida e como é que será o futuro daqui para a frente. E enquanto professor, acredito que o meu papel também seja um pouco desconstruir os medos deles e encorajá-los a prosseguir nesta fase com alguma confiança e o ânimo em cima. Entretanto, uma coisa muito boa foi que, enquanto as aulas não começaram, eu descobri o agricultor que há em mim. Fascinante. Fala-me sobre isso. Bom, eu tenho a vantagem de viver na ultra-periferia de Ponta Delgada, portanto, no meio do campo, com uma vista privilegiada e com um quintal enorme. E o meu quintal e o jardim, eu não saberia se os classificaria neste momento como sendo uma zona da Amazónia ou o jardim do Ramalhete dos Maias. Portanto, aquilo estava num estado de selvagem. Vais com sorte, porque isso é o teu quintal. Isso que tu acabaste de descrever atualmente é o interior da minha casa. Portanto, eu queria só aproveitar aqui para dizer às pessoas que nos estão a ver e agora e a ouvir que a qualquer momento também podem participar na conversa através dos comentários e podem deixar perguntas, alguma pergunta que queiram fazer a todos nós ou a algum de nós em particular, e podem deixar tópicos de assunto, algo sobre o qual queiram que nós partilhemos a nossa opinião. Deixem nos comentários, que nós estamos aqui atentos aos comentários também. Outra pergunta que eu gostava de fazer a vocês: acham que nós, enquanto escritores, enquanto pessoas que, pelo menos em teoria, têm o dom de dominar a palavra, não é? Temos algum papel em tempos de crise como esse, através da nossa escrita, através do que partilhamos nas nossas redes sociais, através do domínio que temos sobre a palavra? Pergunto porque eu, não só enquanto escritor, mas enquanto comediante, sinto essa pressão, sinto que tenho, já que não sou médico, né? Já que não sou o homem que trata de nos pôr água em casa, nada disso, sinto que tenho aquela pressão de contribuir de alguma forma com o meu humor. Vocês sentem sentem que o escritor em tempo desses tem algum dever especial? Esperamos para escrever livros depois. Malvina, talvez comece por ti. Eu acho sinceramente que nós temos um papel sempre, em qualquer altura, em qualquer situação, não só enquanto escritores, enquanto médicos, ou o que quer que seja, mas enquanto membros da sociedade e enquanto pessoas, não é? Eu acredito muito nisso. E é curioso que tenho visto e tenho assistido a algumas reflexões em que as pessoas dizem que neste momento é preciso que se pense muito naquilo que se passa e que nós agora temos tempo para pensar. Eu acho que é um bocadinho crítico só agora termos tempo para pensar nas coisas. Porque se calhar no nosso dia a dia é isso que falta muito. E se calhar não é porque não temos tempo, é porque muitas vezes não queremos. É verdade, sim, que nesta altura nós podemos contribuir para isso, enquanto escritores, enquanto médicos, enquanto criadores, enquanto professores, não é? Eu sinto que enquanto professora
tenho que ajudar muito os meus alunos nas dúvidas que têm, ao passarem por aquilo que estão a passar, nos sofrimentos que eles têm no dia a dia, que nós lidávamos com isso cara a cara e agora não podemos. E faz uma diferença tremenda. Claro. Agora, temos visto e temos assistido no Facebook e não só a reflexões e alguns vídeos, inclusive as pessoas todas tornaram-se um bocadinho humoristas, infelizmente, não é? Brincam com as coisas, fazem vídeos de casa a brincar com a quarentena, aquilo que fazem quando estão de quarentena. Mas também há grandes reflexões e eu acho que se calhar seria importante essas reflexões surgirem mais vezes e não só em situações de crise. Se calhar evitaria que muitas coisas se passem como se estão a passar algumas agora, não é? Desde pessoas que não respeitam determinados aspectos relativos à quarentena, é um exemplo. E eu acho que isso está em todos nós, nos pais, nos filhos, e que vamos passando uns para os outros e vamos tentando ajudar-nos uns aos outros dessa forma. Pedro, Maia. Sim, concordo com o que a Malvina disse. Eu acho que se nós pudermos de alguma forma contribuir, os nossos contributos serão tão válidos como qualquer cidadão. A diferença se poderá estar nos canais que nós possamos ter, uma forma diferente de condensar as mensagens, aquilo que nós queremos dizer. No meu caso particular, como se mistura um pouco a parte da escrita com a parte da psicologia, eu ainda sinto isso a dobrar, porque de certa forma somos mais procurados nessas alturas e o nosso contributo acaba por ser um pouco mais do que apenas opinar. Temos mesmo que meter mãos ao trabalho. Estamos a viver tempos extraordinários, quer dizer, extraordinários não pela positiva 100%, mas estes tempos fazem com que se veja o melhor e o pior que há nas pessoas, e isso deve-se ao medo, deve-se à incerteza quanto ao futuro. Qualquer contributo que valorize as coisas que se podem fazer para minimizar a dificuldade que há em ultrapassar esses momentos é sempre bem-vindo. Isso é a minha opinião. Diogo. Eu acho que, pois, lá está, toda a gente fechada em casa, portanto, esta situação acaba por despertar em toda a gente a criatividade, não é? Para fazer coisas, para interagir uns com os outros. Valem-nos as redes sociais hoje em dia, valem-nos, lá está, esses veículos todos, os Skypes da vida e essas aplicações todas para falarmos uns com os outros. E há também essa necessidade de criar, pronto, também de mostrarmos às pessoas o que é que estamos a fazer, como é que há quem faça tutoriais, há quem faça muitas coisas para ensinar as pessoas a fazer alguma coisa com o seu tempo. Isso também parece-me bastante útil. Em termos da escrita, atualmente tenho tentado e até agora consegui fazer uma espécie de crónica sobre este ambiente, uma crónica por semana, que já é qualquer coisa, já dá para alimentar aqui os neurónios. Tento, por exemplo, temos agora também da Letras Lavadas, que vai sair em breve. Tenho com o Nuno Costa Santos a revista Grota, que vai sair, que é um projeto que temos estado a desenvolver. A parte criativa em si já tinha sido feita. Estávamos agora a tratar dos pormenores, que já estão tratados, portanto em breve teremos também isso. Mas, ou seja, fazemos o que podemos e também vale-nos o facto de as redes sociais serem um meio que dá para tudo, dá para escrita, podemos escrever piadas, o que quisermos, podemos fazer vídeos, podemos fazer várias coisas, ou seja, temos à nossa disposição uma coisa que na altura, se calhar, da febre, daquelas febres antigas, eles não tinham, não é? Que era mesmo assim conseguirem falar uns com os outros, apesar de tudo, falarmos com a nossa família, com os nossos amigos. Portanto, estamos sempre em contacto e estamos sempre a criar e é isso que temos que fazer porque não há mais nada a fazer, não é? É verdade. Pedro Câmara, não há mais nada a fazer, não sei criar? Eu acho que a criatividade que é inerente ao ser humano é neste momento uma estratégia muito válida para que nós consigamos sobreviver e para que nós consigamos manter a nossa sanidade, visto que estamos confinados aos nossos espaços, às nossas quatro paredes.
Portanto, eu não consigo imaginar a vida sem a criatividade, sem a capacidade de criar que existe dentro de cada um de nós e que alguns de nós, infelizmente, vão matando ao longo da vida, que nos vão matando. Portanto, é sempre uma questão de irmos alimentando esta mesma criatividade. E respondendo em particular à importância da palavra ou dos escritores neste momento, eu acho que a palavra será sempre importante, independentemente das circunstâncias. E é óbvio que o momento atual convida a que nós reflitamos precisamente no valor da palavra, na importância da palavra no nosso dia-a-dia. Principalmente quando nós conseguimos traduzir essas palavras em palavras de força e de coragem. Certo. Se nós tivermos essa capacidade de registar o momento atual, eu acredito que a literatura tem sempre um valor pedagógico, ou tem sempre um valor lúdico, ou seja, são muitas as potencialidades da literatura. Eu acho que nós estamos a contribuir para que este momento não caia no esquecimento, porque convém nós aprendermos com o momento presente para melhorarmos o nosso futuro. Certo. Também acho que sempre, acho que nós não falo já só enquanto escritores, mas enquanto pessoas que, pelo menos em teoria, temos um talento especial com as palavras. Acho que temos um papel privilegiado para passar mensagens de forma que, digamos, que cumpram um objetivo. Eu falo, pelo menos da minha parte, na parte da comédia, que chamam de... Ainda essa semana vi um dos meus comediantes favoritos a dizer que o escritor tem o talento de lançar bombas. O escritor consegue escrever as coisas, domina a palavra e diz aquilo que quer, da maneira que quer, transmite uma mensagem, atira uma bomba. O comediante faz a mesma coisa, mas atira a bomba de paraquedas. Ou seja, atira, o pessoal vê e depois ri-se e depois a mensagem é que bate. E bate com força. Por isso acho que sim, acho que temos esse papel e já que dominamos o poder da palavra, temos esse dever. Falando agora... Diz. Posso-te contrapor com a eterna questão se há limites para essa parte. E na comédia, tu serás a pessoa mais indicada para falar deste painel. Claro. A eterna questão dos limites do humor, pelo menos para mim, é uma questão subjetiva. Acho que não há limites do humor, não pode haver limites para o humor. Mas também sou da opinião que o humorista que decide que não há limites para o humor dele não pode ficar chocado com as reações negativas que pode receber das piadas que diz, que são construídas para serem ofensivas. Da minha parte, eu impunho limites a mim próprio por uma questão de bom senso e não por uma questão de achar que o humor tem limites, ou seja, são limites subjetivos. Por exemplo, acho desnecessário ou acho deselegante fazer piadas sobre uma pessoa que acabou de morrer de uma forma trágica. Não parece que costumo atribuir sempre um papel mais útil à comédia. Por exemplo, nesse momento agora, fazer um vídeo sobre a importância das pessoas ficarem em casa, transmitindo essa mensagem, acho que para mim é mais útil do que fazer um vídeo sobre as 500 pessoas que morreram a semana passada, lolos. Portanto, acho que o limite, tem que haver limites, mas a nível subjetivo e não ao humor em si. Já agora, acho que a questão é pertinente. A nível da literatura, acho que essa questão é interessante. Há limites àquilo que se escreve? Diogo, comece por ti, talvez, que é para a gente ir variando aqui um bocadinho. Sim, eu estou aqui com problemas com a câmara, porque isto, enfim... Quem não está habituado a isto. Se eu saísse nos canais das notícias, com os estantes atrás e não sei o quê, como o Paulo, já estava habituado. Pois é, pá, sou o Pedro Maia que tem uma estante atrás. Pá, o Pedro, sim. Há uma explicação para as gestantes, eu depois posso dar, se quiser. Ok. Depois a gente fala. Repete só, se faz favor, só para... Não, a questão do Pedro Maia foi interessante em termos dos limites para o humor. E transpunho isso agora para a literatura. Há limites àquilo que se pode dizer na literatura, mesmo que se ponha aqui a nossa opinião na voz do narrador, uma coisa assim. Eu não acho que haja limites. Os limites são impostos para quem tem, ou seja, tem que sujeitar a uma editora, não é?
ou tem que se sujeitar à aprovação e não faz, por exemplo, uma edição de autor, tem que se sujeitar aos limites da linha de edição dessa editora ou enfim, há várias barreiras que tem que ultrapassar. Mas acho que há espaço para tudo. E onde não der para publicar uma coisa por ser mais, não sei, por ser mais arriscada, há sempre outros meios hoje em dia de a fazer. Não estou com isto a incentivar a discurso de ódio, não é assim? Mas lá está, obras assim mais arriscadas também, acho que também fazem falta, principalmente no mercado português, portanto, mas o autor em si pode escrevê-las, não é? E pode fazer o melhor para tentar que essas palavras sejam lidas. Tem de haver também uma abertura dos meios editoriais e da linha editorial cá no país. Temos casos de autores que já foram enxovalhados, digamos assim, em público por aquilo que escreveram, ou por o que não acho correto, porque houve uma editora que o quis publicar, eles próprios criaram aquilo e lê quem quer, não é? Quem não gostar, como tudo, quem não gostar não consome. Portanto, acho que há espaço para tudo e deve haver. As pessoas também muitas vezes, pelo menos acontece bastante na comédia, confundem o texto escrito com a opinião do ator, que são coisas completamente diferentes. Sim. E depois já há a questão também da intuação e do que queremos dizer, que muitas vezes por palavras, ou seja, temos que ser bons naquilo que fazemos, na escrita, para conseguirmos que as pessoas percebam qual era o intuito daquela frase. Porque é aquela coisa de um beat de stand-up ser tirado e ser escrito, e aquilo fora do contexto é completamente horroroso, não é? Sim. Mas no contexto do stand-up... Não estou a falar só disso, estou a falar, por exemplo, uma coisa é o texto escrito e aquilo que o personagem diz não reflete de tudo a opinião do ator. Por exemplo, no meu stand-up eu digo que a minha filha às vezes passa a noite a chorar e uma vez abri a janela e atirei a rapariga pela janela fora. Isso é o personagem, isso é um texto escrito, obviamente, que não reflete a minha opinião e eu seria incapaz de fazer. Pedro Maia, há limites, aquilo que impões limites, vale tudo. Na literatura eu não acredito que existam limites, aliás a literatura caracteriza-se exatamente por isso mesmo. Agora haverá limites para cada pessoa. Mas ele levava isso para outro patamar, e enquanto estavam a falar, estava aqui. Uma das minhas sugestões para hoje, obviamente, é uma das obras que eu tenho gostado mais de ler, é o Meridiano 28 do Joel, do nosso conterrâneo. E há aqui um parágrafo interessantíssimo que eu, por acaso, na altura tinha assinalado, e que tem a ver com aquilo que não se diz, aquilo que não se conta na literatura, que é o que nós assumimos como sendo normal. Nós descrevemos as coisas que queremos que tenham algum impacto, e aquilo que não é fora do usual fica por dizer. Nós não contamos o óbvio. E então ele diz assim: de resto, e tanto quanto lhe parecia, a literatura era aquilo que convidava o leitor a escrever também. Um corpo vivo, metamorfoseante, peço desculpa, que já não podia ser agora o que fora há 5 minutos. Muito mais do que naquilo que se conta, a literatura estava naquilo que não se conta. E só um escritor saberia exatamente o que não contar. Isto, para mim, na minha ótica, é genial. Termos em mente essa questão. O que não se conta. Sim. Malvina. Aliás, pegando nisso que o Almeida Maia está a dizer, nós depois, quando passamos por aquele processo de revisão, gostamos de imensas coisas porque achamos que afinal elas se calhar não são necessárias, não é? Mas também, relativamente à questão dos limites, há grandes escritores como o nosso Saramago, não é? Que dizia algumas coisas e foi imensamente criticado por isso, que as pessoas achavam que ele se calhar deveria ter mais limites e não os tinha. E que é um grande escritor. Às vezes também escolher dizer as coisas como se pensa que elas são, como elas se calhar precisam de ser ditas, choca.
não é? E o chocar pode ter dois resultados, ou as pessoas gostam muito ou as pessoas põem de lado. Pois, mas acho, exatamente, acho uma boa questão que levantaste aí, a questão do choque, que na comédia também há bastante, mas a diferença entre chocar pelo choque em si, ou seja, chocar para marcar e chocar para aparecer nas notícias, e a diferença entre o texto ser tão bem feito e tocar tão fundo na alma e no coração que até choca. Ou seja, aquele choque gratuito versus o choque literário. Acho que de repente o Saramago é que a grande diferença é essa. Mas eu acho que aí tu tens duas questões, duas pessoas diferentes. Tens o que escreve, a pessoa que escreve, não é? Que pode até escrever coisas que chocam pela positiva, pela negativa, não é? Por serem coisas demasiado ligadas à emoção e que a outra pessoa, quando lê, fica de tal forma emocionada que aquilo toca e nunca mais te esquece, não é? Como o Almeida Maia há bocadinho falava da frase do livro do Joel. Mas também não te podes esquecer que o chocar vai depender sempre de quem lê. Menos essa é a minha opinião. Tu podes escrever uma coisa fantástica, genial, e se calhar se não tiveres uma pessoa sensível a ler aquilo, que perceba perfeitamente o que lá está, que até perceba a sua maneira, não é? Porque a leitura é sempre subjetiva. Lá está, se calhar não vai ter o efeito que tu julgarias que teria. Sim. Mas geralmente os livros não são escritos para essas pessoas, os livros são escritos para quem os percebe. Pelo menos eu falo também em termos da comédia. Se eu digo uma piada, imagina, sobre o Benfica e recebo comentários de ódio, eu digo, bem, pronto, aquela pessoa não percebeu a piada não foi escrita para ela, a piada foi escrita para quem percebe. Pedro Câmara, tua opinião sobre tudo o que estamos a falar? Sobre isso e os limites. Sim. Eu acho que nós temos de ter consciência que a palavra é extremamente poderosa e que o seu poder é ilimitado. Por isso é muito comum que aquilo que alguém escreva vá provocar um determinado efeito no seu leitor. Mas eu acho que o papel da literatura será exatamente esse, é provocar um efeito. Se passar despercebido, não serviu de muito. Na verdade, relativamente aos limites, e eu posso falar para a minha experiência pessoal, eu imponho os meus próprios limites, mas existem outros limites que também são impostos pelos outros. Portanto, quando eu escrevo determinado texto, eu já sei que aquele texto tem um convite, e exerce um convite à leitura. Só o lê, obviamente, quem por ele tiver interesse, e mesmo que tenha interesse e tente começar a leitura, pode desligar-se do texto a qualquer momento, se vir que aquilo fere os seus limites e que se impõe demasiado sobre os seus limites. Na realidade, para a escrita em si, eu acho que não existem limites e que é até conveniente muitas vezes nós fazermos um exercício de choque, um exercício de forcing para nós compreendermos até onde nós também conseguimos ir e até onde é que a palavra consegue ir. Portanto, temos de ter consciência também que os próprios limites são voláteis e são subjetivos. Portanto, algo que será um limite hoje em dia poderá não ser um limite daqui a 10 anos. Boa questão. E isso vê-se muito na comédia. Diz, Malvina, diz. E se calhar essa imposição de limites acaba por ser também um ataque à criatividade, eu acho, de alguma forma. Aliás, castradura, não é, Malvina? Diz, não percebi. Porque poderá ser castradura. Exatamente. Eu, por exemplo, só a título de exemplo, faço algumas sessões de escrita criativa com os alunos na escola e a primeira coisa quando se fala é escrita, eles fazem logo uma cara não muito agradável, não é? O Pedro se calhar saberá. E é engraçado como é que depois basta que façamos determinadas atividades que puxem pela emoção, que puxem pela curiosidade deles e depois conseguimos levá-los a engrenarem, a agarrarem essa atividade e até fazerem coisas muito engraçadas. Mas uma das coisas essenciais que eu digo logo no início, quando eles perguntam, mas pode ser assim, pode ser dessa forma, eu posso fazer aquilo. Eu digo, é a escrita criativa. Portanto, pode tudo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem pôr os animais a falarem, os objetos a falarem, o que vocês quiserem, que não há limites para a criatividade. Eu acho que isso é muito importante. Porque, sobretudo nas camadas mais jovens, faz com que eles se atrevam a sonhar, se atrevam a ir mais longe e a perceber que agarrar nisso e levar para a sua vida e que não há limites também para aquilo que eles querem, para os sonhos deles e pelo lutar por esses sonhos. Portanto, eu acho que isso é importante também. Sim.
Aproveito para relembrar que também as pessoas que nos estão a ver podem deixar as vossas perguntas, ou os vossos comentários, sugestões de tópicos. E tenho aqui uma pergunta da Ana Cláudia Oliveira para o Almeida Maia. Depois, obviamente, podemos todos comentar. Aqui o nosso operador do backstage depois pode procurar a pergunta para meter aqui no ecrã, o Paulo. E a Ana Cláudia Oliveira pergunta: nesta época especial em que vivemos, há quem goste muito de ver filmes e ler livros que falem em cenários apocalípticos como o Ensaio sobre a Cegueira e Contágio. Por que é que somos assim tão masoquistas? Bom, eu não calculo que isto tenha a ver com o masoquismo. Isto tem a ver com a nossa necessidade de nos prepararmos, de estarmos na posse de toda a informação possível. E então o que é que as pessoas procuram nesse tipo de ficção? Procuram respostas que podem ainda não existir e que ali já estejam adiantadas por quem escreveu, não é? Por quem idealizou tudo aquilo. Portanto, é um mecanismo de defesa, não acredito que seja de masoquismo, portanto, acredito mesmo que seja um mecanismo de defesa, e está estudado e está comprovado que é esse o motivo pelo qual as pessoas procuram nesses momentos. E depois há também as pessoas que afastam-se, procuram afastar-se desse tipo de ficção exatamente para não fazê-las lembrar do que estão a passar. Como as pessoas são todas diferentes, obviamente, as reações também são diferentes e embora o motivo seja o mesmo, embora a base seja a mesma, a justificação é oposta. Uhum. Acho que nós já vai passar a questão para vocês também, mas aproveito só aqui para também o Pedro referir aqui algumas coisas importantes. Nós gostamos muito de escrever sobre cenários apocalípticos porque as pessoas revelam-se verdadeiramente em cenários apocalípticos e são nos cenários apocalípticos que nós vemos pessoas boas a serem obrigadas a fazer coisas más. E acho que é isso que depois é um grande desafio para os escritores, que é colocar pessoas em situações impossíveis e obrigá-las a sair de lá. Pessoas boas em situações impossíveis, porque pessoas más em situações em que é fácil de ser má, é fácil. Pedro Câmara, Diz. a tua opinião sobre isso? Eu acho que transformar uma personagem boa e com a qual nós simpatizamos desde o início da obra numa personagem que é capaz de fazer tudo e mais alguma coisa é um desafio muito grande. Mas isso também irá mostrar o quão modelada é esta personagem e também o quão mais próxima da vida real e de um ser humano normal ela é. Porque nós só sabemos aquilo de que somos capazes quando somos confrontados com uma determinada situação. E, na realidade, uma pessoa, por uma questão de sobrevivência, muitas vezes terá de ir contra os seus próprios valores e contra os limites que até tinha imposto a si própria para poder sobreviver. Claro. Diogo. Eu acho que é um bocado que não quero dizer que é masoquismo, mas é um bocado como aquela ideia do acidente na estrada que as pessoas param todas para ver. Ou seja, eu acho que as pessoas sentem uma necessidade de ver, ou seja, mesmo estando numa situação de quarentena, de possível contágio, gostam de ver histórias sobre isso. É um bichinho que nós temos aqui dentro. E também porque revela o caráter as pessoas gostam de se imaginar nessas situações, não é? E gostam de ver o que é que outras pessoas, fictícias neste caso, fazem nessas situações e gostam de se comparar, ou seja, será que eu fazia isto também? Será que não fazia? Será que já tenho um bunker no quintal com latas de atum e massa? Acho que é essa vontade que as pessoas têm de se desafiarem, de fazerem esse exercício mental de o que é que eu faria nessa situação, depois tentarem, de alguma maneira, principalmente se for uma história com um final feliz, não é? Que muitas vezes não são, tentar encontrar alguma pista, algum consolo. Acho que é um bocado isso, é um bocado a vontade das pessoas de chafurdarem, digamos assim, nesse sentimento que é a única coisa que conseguem sentir nesta altura, porque é muito forte
e querem consumir ao máximo tudo que tem a ver com isso. Malvina, quando uma pessoa boa tem que fazer coisas más. Pronto, e isto acontece. Eu acho inclusivamente, e devido à questão que foi colocada inicialmente da procura dos filmes e dos livros, acho engraçado porque à primeira vista nós, se já vimos esses filmes antes, nós nunca nos imaginamos a passar por nada disso. Nós víamos os filmes e aquilo não passava de ficção. Nós hoje estamos a passar por uma situação que, pelo menos eu falo para mim, eu nunca pensei que fosse passar. Estar a ver tudo o que tem acontecido, nós vemos inclusivamente obrigados a ficar fechados em casa, e nós já vimos isso nos filmes, nós já vimos os vírus que aparecem, as mortes em cadeia, nós já vimos isso tudo, mas nunca pensamos que fôssemos passar por isso. Se calhar a procura tem a ver com aquela necessidade de sentirem que não estão sozinhos, não é? E de sentirem que isso já aconteceu antes e como é que foi, o que é que as pessoas sentiram, o que é que as pessoas fizeram. Que as pessoas são confrontadas com situações em que têm que fazer coisas boas ou coisas más, nós somos confrontados com isso todos os dias. É verdade que, pronto, as situações, e nós agora, por exemplo, estamos fechados em casa, se calhar temos atitude e temos comportamentos que não teríamos normalmente. Mas isso também acho que tudo depende da pessoa, e na própria personagem também depende daquilo que nós queremos fazer com que a personagem faça, que a personagem diga, não é? Mas há uma coisa curiosa no meio disso, e há pouco dizes que tinha estado a ver livros, inclusivamente para partilhar excertos de leituras com os meus alunos. E o meu objetivo é sempre no sentido de lhes transmitir alguma esperança e aquela ideia de que nós estamos a passar todos por isso, mas as coisas vão de melhorar. E é curioso que um dos primeiros livros que eu fui buscar foi o livro de Anne Frank, o Diário de Anne Frank. Sim. Porquê? Porque os miúdos nesse momento estão aflitíssimos, porque têm que estar fechados em casa, eles que não gostam nada da escola, agora afinal querem voltar para a escola, e fartam-se de nos dizer que estão cheios de saudades da escola e quem me dera estar na escola, não é? E portanto, eu agarrei no livro do Diário de Anne Frank também para ir buscar o exemplo de Anne, não é? E é um exemplo verídico, que teve que ficar 2 anos fechada no anexo, condicionada a nível de comportamentos, de ruídos, porque não podia fazer determinadas coisas, a nível das pessoas com quem estava, não podia sair, não podia fazer demasiado barulho, e portanto nós estarmos, eu pelo menos estou fechada há 3 semanas em casa, e já noto algumas diferenças, não é? E estar 2 anos fechado, quando nós olhamos para isso, nós dizemos 3 semanas não são nada. Claro. E o meu objetivo também é neste sentido, é mostrar aos miúdos, que também é uma mensagem que eu tento transmitir todos os dias, que é nós às vezes queixamos sem ter motivos. Não estou a dizer que a situação agora não seja grave, mas nós até estamos muito bem. E é essa a ideia que eu tento transmitir sempre. E que tento... 3 semanas com Netflix é ligeiramente diferente de uma data de tempo com nazis atrás de ti. Exatamente. E ela teve 2 anos em situações com a ameaça iminente de morte constante, não é? E uma das coisas engraçadas que ela diz logo no início do seu livro é que, eu li esse livro pela primeira vez, eu era adolescente, e achei uma coisa incrível, porque uma das conversas iniciais do livro dela é o papel é paciente. O papel é paciente. Isso é uma coisa que me marcou imenso já na altura. E é engraçado que agora, à medida que vou folheando o livro e vou relendo algumas coisas, nós com a maturidade começamos a ver as coisas de maneira diferente e começamos a ler de maneira diferente, não é? E há coisas que eu entendi na altura e que agora já faço outra leitura. E portanto, nós enquanto leitores, enquanto escritores, também sentimos isso, que o papel é paciente. A Lénia Tavares deixa aqui nos comentários: parabéns pela iniciativa, Helder, interessante ouvir-vos e conhecer um pouco melhor os nossos escritores. Obrigado, Lénia, mas a iniciativa não foi minha, é da editora Letras Lavadas. Eu fui só convidado para ser moderador, porque eu não sou o tipo de pessoa que tem ideias boas como essa. Isso nunca me surgia. Foi preciso alguém me convidar para fazer isso. O Nuno Cabral também coloca aqui uma pergunta para o pessoal. As pessoas gostam sempre de saber, faz parte da natureza humana conhecer a história de origem, não é? Qualquer filme de super-heróis tem sempre a história de origem do herói. E portanto as pessoas gostam de saber sempre como é que nós começamos a fazer o que começamos.
E o Nuno pergunta a nós todos, pergunta qual o motivo pelo qual começaram a querer escrever. Eu acho que também seria interessante aqui, mas assim de uma forma breve, explicarmos também a quem nos segue como é que surgiu o bichinho em cada um de nós. Começava talvez aqui pelo Diogo. Eu podia começar aqui com uma história muito poética e do chamamento, mas foi puramente, curiosamente, uma situação também em casa, na altura. Estava na universidade, estava em Coimbra, enfim, naqueles fins de semana, estudantes açorianos estão habituados a passar sozinhos, e nesse fim de semana particularmente tinha que estudar para um teste, para um exame, e não me apetecia nada, então o que eu decidi, achei que era boa ideia, foi criar um blog, e então em vez de estudar criei um blog, e pronto, e comecei a escrever para o blog, e foi a primeira vez que eu senti, ou seja, tinha acabado de sair do secundário, estava no primeiro ano de faculdade, e foi a primeira vez que eu senti vontade de escrever porque não estava a ser obrigado a isso, digamos assim, ou não fazia parte do plano curricular, era uma coisa que eu estava a fazer para mim, com duas pessoas, minha mãe e o meu irmão. Ou seja, eu já, e ainda hoje eu sinto isso no trabalho, quando escrevo muito, depois, ou seja, vejo-me obrigado a escrever, depois quando tenho tempo para mim, prefiro fazer outras coisas que não escrever. Quando nos coisas na universidade, ou seja, depois de escrever aqui para o estudo, depois não me apetecia muito. Nesse fim de semana tive a feliz ideia, não para a minha... Deve estar aí com problemas na rede, que estás aí aos cortes. Caiu. Ok, já voltamos ao Diogo. A minha vida de criar um blog e começar a escrever e já caiu. Ok, Pedro Maia, a gente já voltou ao Diogo. Não. Enquanto o Diogo se restabelece, Exato. Vai ser muito breve. Eu aqui comecei a escrever para música, na minha adolescência tinha uma banda, e em 2010, depois de passar esse tempo, candidatei-me a um concurso literário com um texto que consegui acabar, ao contrário do que fazia até então. Portanto, escrevia muita coisa, mas não mostrava a ninguém. Mas há um episódio que normalmente não falo nele, mas se calhar hoje vou abordá-lo. Eu cresci vizinho do escritor Manuel Ferreira, que escreveu O Barco e o Sonho. E em criança via-o sair da sua casa com o seu sobretudo, com a sua bengala, uma pessoa com uma postura extraordinária. Eu nunca me aproximei dele, nunca consegui falar com ele pessoalmente, infelizmente, mas tive sempre essa imagem dele e admirava-o muito, e aquilo que eu via dizer dele. Portanto, tinha, de certa forma, um fascínio pela imagem que ele transmitia, pela postura que ele tinha, e dava-me aquela sensação de querer ser algo parecido àquilo, não é? Um dia não quer dizer que eu tenha que usar bengala, mas se calhar, não sei, nunca se sabe, mas acho que era mesmo haver ali alguma magia, não é? Alguma magia na maneira dele ser. A figura de escritor, sim. Acho que era um bocado isso. Malvina. Olha, comecei por acaso, às vezes sentia a necessidade de passar para o papel, mas se calhar também sentia um bocadinho que o papel era paciente e colocando aquilo no papel era quase como se estivesse a conversar com alguém, e portanto comecei dessa forma. Claro, quando eu comecei a escrever nunca imaginei, e ainda hoje em dia há imensas coisas que eu escrevo, imensos textos que eu sei que escrevo só por escrever, que não são para partilhar com ninguém, não é? Mas comecei mesmo assim só por acaso, como se fosse um desabafo, digamos assim.
a passar as coisas para o papel. Nada mais do que isso. Claro. Pedro Câmara. Bom, Acordaste um dia e disseste, vais escrever coisas? eu não sei. Eu acho que adormeci um dia a pensar eu vou escrever coisas. Sim. Como vocês conseguem ver, eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas nem sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Eu era um ratinho de biblioteca e era muito bem comportado quando era miúdo, tirando as maldades que eu fazia. Mas a verdade é que o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, eram os meus livros. E então eu sempre tive uma vontade e uma vontade muito grande com os meus papéis e as minhas canetas. E então era uma forma de eu estar acompanhado, mesmo quando não estava acompanhado. Depois, um dia estava a fazer uma das minhas muito boas ações num granel cá de casa que nós tínhamos, que era dos meus avós, e descobri uns papéis da Idade da Pedra, quase. Portanto, ainda amarrados com cordel, e eram cantigas e peças de teatro e alguns fatos que tinham sido postos em cena na minha freguesia durante a Guerra Mundial, visto que nós tivemos cá alguns militares, e aquilo acabou por criar um certo fascínio em mim. Acabei por lê-los e por devorá-los e descobrir os seus segredos. E então achei que, bom, pode ser que algum dia também tenha uma voz e a minha palavra valha alguma coisa. E comecei a escrevinhar mais, mas nunca com intenções de publicar, claro. Até que um dia, ainda bem que eu tenho amigos, eles decidiram provocar-me, já na casa de 30 anos, e provocaram o suficiente para me enviar para uma editora. E como eu tinha medo de ouvir a palavra não, só enviei para 2 editoras. E então... Bom, e foi assim a minha primeira experiência. Correu muito bem, as 2 respostas foram positivas. Agora fico a pensar, deveria ter enviado para 50. Foi uma aventura muito interessante, assim, resumida em 2 pequenos minutos. Mas a verdade é que gosto de escrever, não me imagino sem escrever. Claro. Da minha parte, acho que não houve um dia que eu tenha decidido ser escritor. Acho que isso é algo que surge naturalmente. É eu comecei a escrever já em criança, obviamente escrevia coisas todas, mas gostava de escrever. E é mais ou menos como uma criança que vê outra pessoa andar de skate e aquilo fascina e ela diz, eu quero andar de skate também. Eu que vê alguém a tocar viola e diz, também quero aprender a tocar viola. Eu quando era pequeno, eu lia, quando digo pequeno, tipo 12 anos, assim, lia os livros da Agatha Christie e o Sherlock Holmes e coisas assim, e ele lia aquilo e dizia, também gostava de escrever coisas assim. Portanto, acho que foi suponho também que seja assim com toda a gente. Há um gosto que surge naturalmente, não há uma coisa que diga, uma pessoa que nunca pensou em escrever, acorda um dia e diga, agora vai ser escritor. Temos aqui mais uma pergunta do... Daniel de Sá. Não, Daniel de Sá está a deixar comentários, não. Do Telmo Nunes, que deixa uma pergunta mais acima, uma questão arrojada, e diz ele, como sabem, já foi dito que nos Açores há qualidade para o Nobel. Concordam com essa opinião? E se sim, a quem o atribuiriam? Um abraço a cada um. Obrigado, Telmo. O Nobel para os Açores. É uma pergunta simples. Exato. De onde me leva? Quem é que tu atribuíste o Nobel, Hugo? Isso é para começar mesmo por mim, não é? Ok. Sim. Nos Açores, aliás, no país, acho que sim, e nos Açores também, claro que, sendo uma região mais pequena, acabamos por ter menos pessoas, ou menos candidatos. Mas claro que temos, para mim, seria um João de Mel, não é? Assim, um gente feliz com lágrimas, assim, só para arrematar a coisa. Pedro Câmara. Essa é uma pergunta com rasteira, não é? Imensas rasteiras nessa pergunta, não é só uma. Eu sinto... Pedro, escolhe quais são os escritores que queres que fiquem chateados contigo. Exatamente. Com quem é que eu não posso dizer? Exato. Podemos atribuir o Nobel post-mortem. Sim, acho que é pacífico. Portanto, então aí eu escolheria uma Natália Correia. E ficaria muito aliviado. Uma Natália Correia ficaria muito aliviado. E muito satisfeito. Sim. Também acho que sim. Acho que... Já agora, a ti de vez a minha opinião, acho que seria pacífico. Malvina. Eu, por acaso, também ia apostar na Natália. Então, se não quisermos que haja discussão, se calhar ainda há algum livro que está por escrever. E, portanto, exato. Se calhar é mais por aí.
Exato. Pedro de Almeida Maia, como é que te vais sentir quando recebes o Nobel em 2040? Não. Por acaso, vem num momento em que sabemos esta semana que o professor Humberto Freitas foi distinguido, digamos, pelo Jornal de Letras, um inquérito realizado que considerou o seu Border Crossings, Leituras Transatlânticas, volume 5, como sendo um dos livros mais influentes das últimas décadas. Uhum. E o professor Humberto, na altura que nós assistimos na Livraria Letras Lavadas ao lançamento de um volume gordíssimo, não é? Que entra para os recordes com a compilação de todos os seus Border Crossings, referiu, e noutras ocasiões também já referiu, que os Açores têm, efetivamente, potencial para Prémio Nobel. Não me querendo apropriar apenas das palavras dele, de certa forma, aquilo que ele disse, eu concordo, subscrevo um pouco aquilo que ele disse, que um prémio Nobel açoriano poderá estar inclusivamente nos Açores, mas poderá ser também açoriano e não residir nos Açores. No meu ponto de vista e olhando com muita admiração para os nossos escritores e concordando com o potencial do João de Mel e tudo mais, eu apontaria, por exemplo, para Onésimo, não é? Como sendo uma pessoa que marca não só o professor Humberto pela dinâmica que atribui ao imaginário dos escritores açorianos, e será provavelmente a pessoa que mais os trabalha, mas Onésimo também terá alguma coisa a dizer nesse aspecto, a meu ver. Eu sei que isto é arriscadíssimo estar a dizer este tipo de coisas aqui, estamos a comprar inimigos. Não faz mal, a gente depois corta essa parte, não te preocupes. Exato. Isso tem direto, mas... Não, isso é uma boa resposta. Eu fiquei agora chocadíssimo quando olhei aqui para o ecrã e vi que nós estamos a falar há 56 minutos. Na minha cabeça estamos a falar há 6 minutos. Mas pronto, mas também isso não é televisão, acho que a gente pode falar o tempo que nos apetecer. Tenho aqui mais uma pergunta que acho que também é agir. Depois, a seguir, podemos falar sobre o que estamos a ler agora, mas já a Ana Cláudia pergunta... ela pergunta assim, quais foram os livros que mais vos marcaram? Acho que é uma pergunta interessante. Malvina? Olha, ainda há pouco falei acerca de um deles, o Diário de Anne Frank, foi um livro que me marcou bastante, não só quando da leitura, como também da releitura, que é onde a reler o livro e a redescobrir coisas e inclusivamente... A ver, tu há pouco falaste daquela história das personagens fazerem coisas que não estamos à espera, ou de uma personagem boa fazer uma coisa má. E é engraçado como é que a Anne Frank, e estamos a falar de uma história verídica, como é que ela a determinada altura no seu livro, e também por isso o livro me marca bastante, ela consegue distanciar-se de si própria e analisa o seu comportamento. E ela diz isso mesmo lá no livro, e vê-se a fazer coisas que nunca estaria à espera, e a passar por situações inacreditáveis, não é? 2 anos fechada sempre com as mesmas pessoas. Aliás, ali naquele anexo ela descobriu o amor também, portanto, há situações incríveis, desde a relação complicada que ela tem com a mãe, entre outras coisas, e portanto foi um livro que me marcou mesmo bastante, pela história e nesse momento por me identificar um bocadinho com algumas coisas, e acho que todos nós, se calhar, acho que é uma leitura muito interessante para se fazer agora, porque acho que todos nós nos identificaríamos, sobretudo com a parte de estarmos fechados, e lá está, pensaríamos que andamos a queixar-nos por nada. Porque é importante que vejamos que nós somos todos muito diferentes, mas também nunca fomos tão iguais. A verdade é essa, não é? Claro. Pedro, calma. Bom, o livro que mais me marcou até agora, há um que me marcou muito na adolescência, mas atendendo ao referido neste momento eu não aconselharia, que é o Amor de Perdição, e que me fez chorar na altura Babi Rei. Como eu tenho de o lecionar agora no secundário, não é o livro que mais me fascina, porque já estou um pouco saturado dele, confesso, mas ele é fantástico para os meus alunos, pelo menos é isso que eu lhes digo. O livro que eu escolheria, como um dos livros mais impactantes da minha vida, eu tenho aqui comigo, é o Humus, de Raul Brandão,
que é um livro que eu já li mais do que uma vez e que eu vou lendo e relendo e redescobrindo, porque efetivamente a ideia de nós estarmos confinados também está presente no livro, estranhamente, simbolicamente, e a vila tem um muro que a delimita e de facto nós vamos impondo ao longo da nossa vida vários muros. Neste momento nós temos um muro que é muito abstrato e que nós não conseguimos identificar, mas que nos confina a estarmos presos dentro de casa. Portanto, eu acho que é um livro que me marcou e que marcará muito, de certo. Diogo? Em termos da sua história, digamos assim, o livro que mais me marcou foi o 1984 do George Orwell. Essa ideia de uma realidade distópica que muitos temem e que muitos falam que está para vir, não é? Porque vê-se aquelas imagens do recolher obrigatório nos Estados Unidos com os tanques na rua e muita gente diz que estamos perto disso. Eu também não chegaria a tanto, mas foi um livro que para mim marcou-me bastante. Em termos do contributo para a minha escrita ou para o processo de elaboração de uma história, o que mais marcou foi um livro chamado On Writing, do Stephen King, que fala justamente sobre como é que ele escreve os seus livros, como é que ele cria as suas histórias, como é que ele edita, como é que ele, ou seja, todo o processo criativo dele, e que me ajudou também bastante a eu próprio conseguir criar as minhas histórias. Bom, da minha parte, eu estava aqui a tentar pensar, mas uma pessoa depois já lê tantos livros, mas acho que um livro que eventualmente me marcou mais, eu fiz a seleção mais pelo livro que eu li mais vezes e não pelo livro que propriamente que seja a ser o melhor que eu já tenha lido. Mas o livro que me marcou mais talvez tenha sido O Príncipe, de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, porque foi um livro que eu sou uma pessoa que parte sempre do princípio que todas as outras pessoas são boas e querem o melhor para mim. E eu sou um péssimo avaliador de personalidade. Eu sou péssimo. Se alguém chega ao pé de mim e pede o número do cartão de crédito, eu dou-lhe, porque parte do princípio que a pessoa não vai fazer nada com ele. Claro, e para mim, ler um livro como o do Príncipe de Maquiavel abriu-me os olhos, porque afinal há pessoas más no mundo, e ele explica como é que podemos lidar com elas, como é que podemos conquistar coisas na nossa vida, como é que podemos assumir, digamos, a liderança e manter o controle sobre as coisas. E foi um livro que eu li na altura e que me abriu os olhos de uma forma que eu não estava à espera. Eu escolhi talvez uma última pergunta, já estamos aqui há uma hora. Uma última pergunta que foi enviada, pode ser mesmo essa, da Bruna Rezendes, que diz que, dado o contexto atual, pergunta ela, se fosse proposto a escrita de um livro, que escrita fariam? Mudavam de escrita ou mantinham a mesma linha? Acho que é uma pergunta engraçada. Pedro Maia. Se fosse para escrever sobre a situação atual, dado o cenário atual, eu não percebi bem essa parte. Ela diz, dado o contexto atual, se fosse proposto a escrita, portanto, pelo que eu percebi é, se alguém vos propusesse para escreverem um livro acerca do contexto atual, suponho eu, não, porque ela diz, dado o contexto atual, se fosse proposto a escrita de um livro, que escrita fariam? Mudavam de escrita ou mantinham a mesma linha? Não, no meu caso, eu acho que escolheria a melhor forma de contar a história. Mais do que a história é sabermos, decidirmos como é que a vamos contar. Se vai ser na primeira pessoa, se vai ser... Quer dizer, aqueles pormenores técnicos que antecedem a escrita. Se tivesse que escrever acerca do cenário atual, eu provavelmente escolheria uma história particular e uma ou duas no máximo, e depois tentava entrosá-la ao longo do livro, e tentaria descrevê-la de um local de pouca segurança, ou seja, que eu não estivesse a descrever uma situação em que eu estivesse protegido. Eu queria ser um narrador desprotegido. Só assim acho que conseguiria transmitir uma mensagem mais
mais potente, de me conseguir exprimir melhor e de conseguir fazer ver o leitor melhor o que é que eu estaria a passar num determinado momento. Não é? Por exemplo, poderia ser ao mesmo tempo a história de um médico num determinado hospital perante esta situação e uma família em casa calma enquanto se desenrola este cenário, não é? Personagens que representassem a sociedade no seu todo. Sim. Malvina. Isto de perguntar se nós seguiríamos a mesma linha de escrita é um bocado complicado, porque seguir a linha de escrita, normalmente aquilo que eu tentei fazer foi, de facto, agarrar em várias personagens, mostrar diferentes pontos de vista, diferentes emoções, diferentes formas de olhar para as mesmas situações. E, portanto, este também seria, se calhar, o ponto pelo qual eu pegaria, de facto, pegar numa situação como aquela que está acontecendo nesse momento, esta situação é interpretada e sentida de forma completamente diferente de nós. Nós estamos todos fechados em casa, certo? Mas a verdade é que uns estão com mais conforto do que outros, com mais gente do que outros, mais sozinhos e mais acompanhados do que outros. E, portanto, eu tentaria transmitir um bocadinho desses sentimentos e dessas ideias, dessas relações e tudo o que daí vem. Neste sentido, não sei, creio que estaria aí na mesma linha, mas eu acho que não consigo, que a escrita implica isso. Ir buscar diferentes formas de ver as coisas, diferentes sentimentos e também, se calhar, às vezes, aquele menor que eu falava há bocadinho, tentar chamar a atenção para as pessoas, que, olha, isto é assim, se calhar tu não viste isso dessa forma, tu agora queixas-te muito, mas até estás muito bem, não é? Uma das frases que eu tenho ouvido ultimamente é que nós éramos tão felizes. Nós éramos tão felizes que não tínhamos dado por isso. É uma das frases que eu ouço muito. Certo. Sim, sou eu. Sim. Não tinha percebido. Esta pergunta era bastante interessante e que acabou de ser bastante provocadora. Atendendo à minha última experiência de publicação, uma vez que eu publiquei contos pela primeira vez, eu acho que, sim, seguiria a mesma linha, uma vez que também acabei por agarrar várias situações, personagens bastante diferentes umas das outras e que não têm nada em comum, mas acabei por revelar a imprevisibilidade das relações humanas e algumas relações humanas que são bastante apocalípticas. Aliás, o Pedro esteve na apresentação do livro e o Pedro fez parte da apresentação do livro, portanto sabe bem daquilo que eu falo. E para mostrar, ou para abordar a situação atual, eu acabaria por seguir precisamente a mesma linha e a mesma estratégia discursiva. Diogo. Eu também, no seguimento da ideia do Pedro, também na minha primeira, não é? Experiência editorial, também neste livro, também tinha uma história assim um bocado apocalíptica, em que a personagem vê o mundo à sua volta desmoronar-se. Portanto, acho que já essa parte já fiz. Num possível livro futuro, gostava, claro, de abordar outro tema, para não ser sempre a mesma coisa, não é? Portanto, não sei, talvez com base neste afastamento obrigatório que temos que ter das pessoas que nós gostamos, se calhar talvez vou apostar numa história em que se dê mais valor aos laços entre as pessoas, às relações. Esta história era uma história um bocado solitária de uma personagem que quer sair da sua história e talvez agora apostar numa história com mais ligações interpessoais, que é isso que nos está a faltar. Da minha parte, eu também seguiria a minha linha, aliás, porque regra geral tenho só uma linha, que é a linha dos romances policiais, que é o que eu gosto de escrever, e provavelmente pegaria na situação atual e faria tipo, imagina, aquilo que está a acontecer agora, mas com testosterona, assim, uma coisa 20% pior. Um bocado para fazer aquilo que nós já falámos há pouco, que é colocar as pessoas numa situação limite
em que temos pessoas boas a terem que tomar decisões difíceis, em que temos pais separados dos filhos a fazerem tudo o que podem para conseguirem chegar aos filhos, incluindo ter que lutar a matar outros pais, que também são boas pessoas, que também estão a tentar chegar aos seus filhos, mas só um deles é que pode chegar lá. Acho que isso revela a natureza humana, revela aquilo do que somos capazes, e revela acima de tudo os nossos limites enquanto pessoas. Para concluirmos, eu gostei imenso de estar aqui, eu estou a adorar. Estamos aqui há já 1h10, mas para concluirmos, pedia-vos a cada um de vocês que deixassem uma breve mensagem que antes de ouvir. O que quiserem acerca do momento atual, acerca de sugestões de leitura, o que vocês quiserem, uma pequena mensagem que antes de ouvir de despedida. Começava talvez aqui pela ordem do ecrã, Malvina. A mensagem que eu gostaria de deixar neste momento e que se calhar também é uma mensagem que procuro deixar noutras alturas e que agora ainda faz mais sentido, é que nós tentemos, pronto, tudo aquilo que acontece, manter sempre um olhar positivo, acreditar que há sempre uma saída e que há sempre alguém que está pior do que nós, e nós sabemos que isso é real, não é? E portanto, olhar para as coisas acreditando que as coisas vão correr bem, e que aquela ideia que vos disse há bocadinho, que nós somos tão iguais e que nunca fomos tão iguais, que nos lembremos disso depois, quando, esperemos que sim, quando tudo isto terminar, que nos lembremos que somos humanos e que praticamos essa humanidade todos os dias, porque eu acho que isso é importante e que está a faltar imenso. Pedro Maia. Ora bem, eu vou agora mostrar algo que pode ajudar algumas pessoas a ultrapassarem esta fase. Há um conjunto de um conjunto de reflexões de Nietzsche para estressados, para conseguirmos encontrar um caminho melhor nesta fase difícil e desafiante para todos nós. É realmente um momento extraordinário, não obrigatoriamente pela positiva que estamos a viver, mas é aqui que se vão revelar as verdadeiras capacidades dos seres humanos. Eu não tive o direito a referir qual foi o livro que me marcou, e vou aproveitar este momento para introduzi-lo. Não me digas, eu saltei-te. Mas eu não fico ofendido de maneira nenhuma, e vou aproveitar para reivindicar. Não me digas isso, vai ser despedido quando isso acabar. Eu vou reivindicar esse direito. Sim. E vou falar no livro Siddhartha, de Hermann Hesse, que me marcou especialmente, talvez pelo momento em que o li, mas acima de tudo pela mensagem que ele transporta. Portanto, uma viagem, uma descoberta, uma procura interior pela paz, e se calhar é o que o ser humano faz toda a sua vida, e em momentos como os que estamos a atravessar ainda mais. E se me permites, eu não sou declamador, mas vou ler aqui um poema de António Ferra, de um livro que se chama Cantigas de Santa Maria, que tive o prazer de receber do próprio autor, e que se chama Aterragem. São só 2 quadras. Força. Na ilha, aterro e movo uma baía, um aeroporto. O mar podia ainda mais abrir a terra, não fora uma nuvem do levante. Um erro diluído pelo vento, a ligar tudo. O amor, o verde e a distância, que eleva um mariante. Fiquem bem, fiquem seguros. Muito obrigado. Muito bem. Isto é de artista. Obrigado, Pedro. Obrigado pela elegância com que não me chamaste a atenção um bocadinho e introduziste o assunto agora aqui de uma forma muito subtil. Quem sabe. Diogo, Eurico. Eu, por estes tempos, claro que todos temos que, não é, manter as normas, distâncias de segurança e quarentenas e tudo isso que nós já sabemos, mas acho também importante frisar que, ou seja, estamos aqui a falar de aproveitar este tempo para criar ou para ler, mas as pessoas que não o conseguem fazer, ou seja,
as pessoas que estão demasiado assoberbadas com esta situação, não acho que se devam sentir mal por verem, principalmente nas redes sociais, as aulas de yoga e essas coisas, os exercícios pela manhã e essas coisas todas. Se não se sentem à vontade para isso, acho que devem seguir a sua própria forma de encarar este assunto, este problema, esta novidade, e não olharem para as redes sociais como aquela pessoa está a fazer aquilo, aquela pessoa está a fazer aquilo e eu estou aqui sem fazer nada. Deixem-se não fazer nada, porque isso também é uma forma de lidar com esta situação. Portanto, deem-se esse luxo. Eu, por exemplo, não vestia uma camisa há 3 semanas, é a primeira vez que estou a vestir qualquer coisa que não o pijama. Portanto, não se sintam envergonhados ou não se sintam mal por não terem vontade de fazer nada, porque há dias em que simplesmente não temos e temos este direito. Muito bem. Pedro Câmara. Bom, uma vez que eu sou o último antes do Hélder encerrar a sessão, eu gostaria de aproveitar para agradecer à Letras Lavadas, à editora, por esta iniciativa e por nos ter concedido esta possibilidade de estarmos entre amigos, entre pessoas que partilham gostos e que partilham interesses. Portanto, é um gesto, é uma iniciativa de louvar e, quem sabe, talvez de repetir. Por isso, como mensagem final, eu gostaria de dizer aquilo que toda a gente sabe: nós vivemos num momento único, singular. A maior parte de nós nunca pensou ou imaginou sequer passar por uma situação igual, e isto obviamente faz com que não exista uma fórmula já pré-definida para ultrapassar este momento. O que eu gostaria era que cada um de nós encontrasse o seu próprio caminho neste momento para conseguir escapar e para se conseguir manter em segurança e para conseguir experienciar alguns momentos de tranquilidade, de paz interior. Se nós conseguimos fazer isso, eu acho que daqui a umas semanas nós conseguiremos encontrar-nos com um sorriso. Muito bem. Eu lembrei-me agora, mesmo para concluir, acho que seria importante também se vocês dissessem, para quem está a seguir, para quem eventualmente não conhece alguém de vós, onde é que vos podem encontrar online. No meu caso, vão ao Google, façam Elfimed e encontram-me. Malvina, tens algum sítio que queiras que as pessoas sigam? Algum site, Twitter, Facebook? Podem ir para o Facebook ou então também no Google, qualquer deles. Ok. Pedro Maia. www.almeidamaia.com. Obrigado. Perfeito. Diogo? A mim nas redes sociais, não é? Com o meu nome. Alternativamente, no blog já falado, Não Há Gente Como a Gente. E mais alguma coisa sobre a escrita. Há de sair a Grota em breve, para lerem mais qualquer coisa. Sim, senhor. Pedro Câmara? Bom, as redes sociais são um ótimo veículo neste momento, portanto basta procurar online Pedro Paulo Câmara e poderão encontrar ou a página de Facebook ou então a minha página pessoal. E estarei por lá. Perfeito. Da minha parte, muito obrigado a todos. Não se esqueçam também de seguir aqui a página de Letras Lavadas, também é importante, fiquem atentos às novidades. Da nossa parte, muito obrigado por nos terem feito companhia aqui durante essa conversa. Espero que tenha sido do vosso agrado, porque se não foi tarde demais, já acabou. Da minha parte, eu gostei imenso, muito obrigado. Fiquem seguros, fiquem em casa. Acho que todos juntos vamos conseguir superar essa situação. E acho que é basicamente isso. Muito obrigado e até à próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.